Então, gente, ó, a neuropsicomotricidade é de grande importância no contexto escolar, pois tem uma relação íntima entre o desenvolvimento psicomotor e as aquisições básicas para os aprendizados escolares, possibilitando que a criança compreenda seu corpo e as maneiras de se expressar por meio dele, localizando-se no tempo e no espaço, né? Então, gente, a neuropsicomotricidade, ela é um elemento primordial que irá favorecer e proporcionar de uma maneira significativa o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social e do nosso cérebro, da nossa mente, né? Na vida desses sujeitos da educação especial. Na neuropsicomotricidade, ela interfere no desenvolvimento de todos, mas aqui especificamente estamos falando da educação especial e o quanto essa prática dentro dos espaços escolares e nos atendimentos terapêuticos são importantes, né? Uma questão que até eu comento sempre com as minhas alunas na pós é que a gente observa, obrigada, Carmen, né? Que a gente observa que alguns atendimentos de sala de recurso, eu trabalhei muitos anos como coordenadora de sala de recurso, eu digo que agora eu me aposentei da coordenação de sala de recurso, né? Eu observava que o próprio sistema ingessa esse atendimento, pelo menos na realidade onde eu trabalho, né? No sistema em que eu trabalho aqui da educação do Estado do Paraná. E não te dá muito espaço para fazer atendimentos diferenciados. E aí você acaba ficando engessado nesse trabalho de português, matemática, atividades da sala de aula. E aquilo que a gente precisa contribuir para o desenvolvimento da nossa criança, educação especial, quer ajudar ele a ter controle inibitório, né? Quer ajudá-lo a desenvolver funções cognitivas, quer ajudá-lo a desenvolver as suas percepções sensoriais, né? A superar dificuldades sensoriais, a gente acaba não conseguindo realizar. E isso é uma questão que tem me preocupado muito, né, nesses atendimentos de sala de recurso, né? E é engraçado que a gente só enxerga isso quando a gente não está dentro da sala de recurso mais, né? Porque fiquei durante tantos anos, né? E às vezes ali na correria do dia a dia a gente não consegue fazer algumas reflexões importantes, né? Mas assim, é só para deixar esse ponto de interrogação aí para a gente rever também essa questão. Do tanto, né, que a neuropsicomotricidade ela está aí contribuindo significativamente para esse desenvolvimento cognitivo, motor da mente, do corpo, do social, do afeto, né, desse sujeito, né, holístico, tá? E aí nós utilizamos dentro da neuropsicomotricidade, né, atividades, então, que vão possibilitar o desenvolvimento e estimular, né, esse desenvolvimento de aprendizagens acadêmicas e sociais que são importantes para esse sujeito, né? A questão da autonomia, da independência, tá? Da reflexão, tá? Da própria expressão gráfica, né? Expressão corporal, verbal e não verbal, tá? Da comunicação, do sujeito utilizar o seu corpo, né, para expressar os seus sentimentos e emoções, tá? E aí, gente, e o desenvolvimento psicomotor da criança e as dificuldades de aprendizagem, elas estão intimamente ligadas, sendo, então, um instrumento indispensável para a gente aguçar e desenvolver as suas percepções, socialização, pensamento, né? Favorecendo, então, aí um caminho, né? Um caminho para facilitar esses processos de aprendizagem, que não é fácil aprender, né, gente? Como é difícil aprender. A gente precisa ter concentração, precisa ter atenção, precisa ter percepção, né? A gente precisa assimilar, interpretar. Isso não é fácil. Se para nós aqui, nós temos as nossas dificuldades nesse processo de aprendizagem, imagine uma criança da educação especial, tá? Então, gente, a psicomotricidade também, a neuropsicomotricidade,
como a Mara disse, é um curso novo, é uma área nova, né? Eu tenho comprado alguns livros do Vitor da Fonseca que estão abordando bastante essa temática. Um deles, inclusive, está aqui segurando o meu mouse hoje, né? Que é esse aqui, tá? É um livro espetacular, de uma linguagem deliciosa a sua leitura. O meu já está todo rabiscado, que eu não consigo não rabiscar. Eu tinha comprado ele em e-book, gente, mas desisti. Não, eu gosto de rabiscar, escrever. Não, né? Então, eu tenho lido bastante sobre isso e o quanto isso é importante, tanto para nós, né, como para as crianças. Então, a psicomotricidade, a neuropsicomotricidade, ela é um diferencial, né? Por que ela é um diferencial? Porque ela nos traz alternativas de trabalho e de intervenção com os sujeitos da educação especial, com o sujeito que necessita de uma estimulação, né? Devido a um laudo específico, tá? Devido a algum atraso da coordenação motora, um transtorno da coordenação motora também, tá? Então, ela é um diferencial extremamente importante que traz, então, essa alternativa de trabalho e o mais grandioso de tudo isso, gente, dessa questão, desse diferencial, é que ela vem a partir de atividades práticas lúdicas, por meio do corpo, de maneira eficiente, prazerosa, né? Apesar das dificuldades e limitações que os nossos alunos têm. Então, o fato dela ser lúdica, né, que é o brincar com significado, o brincar com um objetivo, né, o brincar para estimular esse processo de desenvolvimento. Então, por isso que a neuropsicomotricidade, ela é uma área incrível e que possibilita aos nossos sujeitos, né, um desenvolvimento, né, para uma busca da qualidade de vida, que nós precisamos ter qualidade de vida, a gente precisa ser feliz, a gente precisa ter prazer em viver. E a neuropsicomotricidade contribui de maneira significativa, né, com a sua prática lúdica com esses sujeitos, tá? Então, gente, a neuropsicomotricidade no espaço escolar pode contribuir, tá? E muito na aprendizagem das crianças da educação especial. Essa ciência é muito abrangente e tem relações que podem integrar as pessoas, especificamente as crianças com deficiência, né, da educação especial de uma forma geral, e auxiliar no desenvolvimento como um todo, tá? Então, gente, muitas vezes, né, os insucessos com as nossas crianças, né, ao desempenhar determinadas atividades mais complexas, né, elas estão aí relacionadas, né, às dificuldades motoras, como a questão do equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, né, noção espacial, consciência corporal, temporal, motricidade ampla, fina, né, grossa, fina, a nossa tonicidade, né, a nossa controle postural. Então, elas estão atreladas porque elas foram pouco desenvolvidas na educação infantil, né, gente? E eu bato muito na tecla, muito, né, para que nós, professores da educação infantil, nós vamos ler com muita atenção a BNCC. A BNCC, ela é maravilhosa da educação infantil, gente. Ela nos traz uma luz, né, do trabalho pedagógico com essas crianças. E lá no trabalho pedagógico e nos próprios eixos da educação infantil está brincadeiras. Então, vamos brincar com essas crianças, vamos desenvolvê-las a partir da brincadeira. E é no ato dessa brincadeira, lá na educação infantil, que a gente começa a observar, né, a partir das atividades de percepções sensoriais, de atividades motoras, atraso da coordenação. Atrasos esses que devem nos deixar com ponto de interrogação, tá? Porque, gente, a partir do momento que a gente observa essas crianças da educação infantil, né? A criança, ela com 10 meses não senta, chama os pais, gente, chama, tá? Não vamos deixar essa criança chegar 1 ano sem sentar, tá? Então, chama os pais, faz a orientação, eu sei que é difícil, né? Algumas escolas têm aí dificuldade de chamar os pais, de conversar,
mas nós precisamos fazer isso, né? Como a Mara disse, nós estamos aqui para transformar vidas, transformar. E quando eu tenho uma escuta psicopedagógica, né, desse meu sujeito, eu estou contribuindo com o seu desenvolvimento, tá? Eu entendo todos os embates, tá, gente? Eu sei como funciona e sei muito bem, né? Tá bom? Mas nós temos que fazer isso, tá? Então, essa criança, quando ela vai estar com essas atividades pouco estimuladas na educação infantil, vai afetar a sua aprendizagem posteriormente, vai afetar a sua dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, pode levar a fracasso escolar, problemas de aprendizagem, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a essa questão, tá? Então, trabalhar as atividades da psicomotricidade, da neuropsicomotricidade, das atividades psicomotoras, buscar materiais, livros, cursos como a Rema oferece para vocês, com bastante sugestões práticas, para que a gente possa, então, ofertar, né, oferecer para o nosso sujeito um pleno desenvolvimento, tá? Isso, Nilda. O lúdico faz muita diferença, muita, tá? Eu sempre falo assim, nossa, a escola, ela vai perdendo a sua magia, né, gente? Porque a criança entra na alfabetização lá no fundamento, no Fundi 1, né? Aí aprender a ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, e aí a parte do brincar, né? A parte de se relacionar, de interagir com objetos e outras crianças acabam ficando, né? Deixando de lado, né? Deixa eu ver aqui. Aline, a maior dificuldade é chamar os pais, né? Pelo medo de como vai ser a aceitação deles. Não, eu sei perfeitamente, Aline, o que você está fazendo. Como coordenadora de sala de recursos durante 15 anos, cada chamada de pais era uma sensação que era que foi como se fosse sempre a primeira vez. Pais muito solícitos e pais que não aceitam de forma alguma, né? E aí a gente tem aí uma grande dificuldade. Sem autorização dos pais, a gente não pode iniciar o processo de avaliação, tá? O nome do livro, o livro vai ser postado no grupo do Telegram, tá, Daniele? É Neuropsicomotricidade do Vitor da Fonseca, tá lá no Telegram, tá? Vai ser postado lá. Então vamos lá, gente. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os distúrbios psicomotores, tá? Nós temos distúrbios, dificuldades, transtornos, mas aqui eu trouxe esses aqui até porque a gente não tem um tempo para estar aprendendo sobre todas as dificuldades motoras, e também depende muito da especificidade, do laudo, né? Do transtorno, da deficiência que o sujeito tenha, né? Para que a gente possa. Mas, né? No nosso curso de pós, você vai aprender com mais profundidade sobre os distúrbios psicomotores, né, características, intervenções, o que fazer, como fazer, né, e outras dificuldades que o sujeito da educação especial, né, possam vir a ter, tá? Então, essas outras dificuldades, esses sujeitos também. Então, assim, tem disciplinas específicas que nós vamos trabalhar com vocês no curso. Então, aqui eu trago esses quatro distúrbios para a gente conversar rapidamente aqui, tá bom? Então, nós temos aqui, né, a instabilidade, a inibição e a imperícia e debilidade psicomotora, tá bom, gente? Então, assim, os distúrbios, né, psicomotores, significa que é um transtorno que atinge aí a unidade indissociável, né, formada pela inteligência, pela afetividade, pela motricidade, pelo nosso cérebro, nossa mente, né? E os distúrbios psicomotores está ligado a problemas que envolvem, então, o sujeito na sua totalidade. Então, a neuropsicomotricidade, né, ela leva em conta o sujeito como um todo, um sujeito holístico, né, como afirma o Vallon, né? Então, pesquisando se o problema ele vai estar, então, no corpo, né, na mente, na área da inteligência e na afetividade, que é esse sujeito holístico. Então, a neuropsicomotricidade, ela vai levar essas questões em consideração na hora dessa observação e avaliação psicomotora, tá, gente? E aí nós temos, né, como eu disse ali, a inibição, né,
a instabilidade, né, aqui psicomotora, né? Então, quais são algumas características de instabilidade psicomotora, tá? Nós vamos ter a questão da instabilidade emocional e intelectual, a falta de atenção e concentração, a atividade muscular contínua, eles não terminam as tarefas iniciadas, falta de coordenação geral e de coordenação motora fina. O que é essa questão da coordenação geral, gente? É a ausência de planejamento para uma ação, para execução de uma ação, né? Por exemplo, um salto em distância, eu preciso planejar, né? A velocidade, o ritmo, né? Qual a perna dominante para fazer o impacto do salto, né? Para que eu vá mais longe lá naquele espaço. Então, é o planejamento, a organização de uma ação. Esses sujeitos com instabilidade motora também vão ter. A dificuldade do equilíbrio, né? Uma hiperatividade, né? Dificuldade do controle postural. Então, a criança está sentadinha, ela está o tempo todo se mexendo, balançando perna para lá e para cá, né? Não fica sentado, fica assim, tá? Então, tem essa dificuldade também. Dificuldade na questão de formulação de conceitos e no processo de percepção, né? Por exemplo, essa questão de conceitos básicos, perto, longe, alto, baixo, dentro, fora, dificuldade de discriminação, tá? Não consegue discriminar um som do outro, dificuldade de discriminar as diferenças visuais, auditivas, tá? Dos processos aí sensoriais, né? E aí tem aí também atrasos, né, de maturidade, são crianças impulsivas, explosivas, destruidoras, né? Frustram-se com muita facilidade, né? Até que a frustração anda meio bastante comum assim entre esses sujeitos, né? De uma forma geral na escola. E quais aí as características então também aí da inibição psicomotora, né? Ansiedade constante, eles ficam com a sobrancelha franzida, assim, cabeça baixa, né? Eu tenho, na escola onde eu trabalho, 2 sujeitos com essas características, né? Eles são sempre com a touca, eles ainda não tiram a máscara, porque eles não querem aparecer, eles ficam recolhidos ali dentro, mal respondem à chamada, uma dificuldade na escrita, praticamente escrita ilegível também, né? Constantemente eles precisam chamar os pais para que eles vão embora, que eles têm crise de ansiedade, né? Na educação física, com bastante dificuldades, que eu converso, né, com os professores, então, assim, eles têm essas características, né? Então, ansiedade, essa questão de se esconder, franzir aqui fica tudo assim, ó, né? Franzidinho. E aí eles têm dificuldades com tiques, fazem xixi involuntário, né? Alguns têm dificuldade com prisão de ventre, né? E eles têm dificuldades na realização das provas, fracassam com bastante facilidade, né? E né, esses sujeitos com a inibição, né, psicomotora, tá bom? E aí nós temos os sujeitos com a imperícia, né? Então, esses sujeitos com imperícia, normalmente eles apresentam características como dificuldade da coordenação motora fina, né? O gesto gráfico em si, e quem faz conosco o curso de neuropsicomotricidade, a gente tem uma vivência grafomotora incrível, gente. Eu falo isso porque eu sou uma das professoras dessa disciplina, e é incrível a transformação do aluno no curso, né, em relação à grafomotricidade. Gente, é incrível. E aí a gente vê o depoimento das alunas no final do curso, elas falam assim: professora, eu formada em educação física, né, nunca parei para pensar a importância de se trabalhar não somente a coordenação motora ampla na prática da educação física, mas também a coordenação motora fina, e o quanto isso interfere no processo da escrita, né? Então, olha como é incrível e transformador para nós, enquanto professores do Grupo Rema, escutar isso dos alunos. E quando eu falo isso dos alunos, não é um aluno,
né? Numa turma, normalmente a gente tem 70, 65 alunos, e aí eu pergunto para os alunos assim, como que foi a realização dessa vivência? Gente, assim, eu fico emocionada, assim, não é demagogia, não é nada assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo quanto a gente está contribuindo para mudar vidas, tá bom? Acabou minha água agora. Então vamos lá. Então, voltando aqui então à imperícia. As dificuldades, então, que eu falei da coordenação motora fina, fiz uma viagem pela Grafo, deixando vocês bem curiosos e curiosas, tá? Esse sujeito com imperícia quebra constantemente objetos. Alguém está se vendo aí, gente? Deixa o objeto cair no chão, prato, copo, né? Tem uma letra irregular, né? Até na live passada, em setembro, eu mostrei aqui uma letra de um aluno meu, né? A gente fez até uma análise da idade, eu pedi para vocês sugerirem a idade. Então, tem essa dificuldade dessa letra. E quantas letras irregulares, né? A famosa letra feia, né? Nós temos aí na nossa sala de aula. Por que esse sujeito tem essa letra? A gente tem que se perguntar isso. Por que um sujeito de 15 anos tem uma letra ilegível? Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. O que deixou de ser feito lá atrás? Né? Movimentos rígidos, né? E também esse sujeito tem um alto indício de uma fadiga, tá? Então, aí algumas características da imperícia. E aí nós vamos ter agora as características da debilidade, né, psicomotora. Então, algumas crianças, né, vão ter na debilidade, né, distúrbios da linguagem, né, na questão da articulação, ritmo, na questão da própria escrita, da simbolização, né? Vai ter, por exemplo, hábitos que às vezes a gente pensa, fica ali, o tempo todo aqui, ó, né? Aqui, o tempo todo, chupando o dedo, se mordendo, né? Tremores na língua, nos lábios, pálpebras, né? Atividade que exigem força deles também, então eles têm uma dificuldade, tem problema com a disciplina, uma disciplina difícil com esses sujeitos. Vocês estão conseguindo visualizar os alunos de vocês nessas características? Ou alguém que você conheça? Né? Se você consegue visualizar, vai escrevendo aí no chat, né? Você consegue visualizar, né, ao seu aluno a partir dessas características. E lembre-se que para conseguir participar, precisa se inscrever no canal, né, galera? Bora se inscrever aí, gente. Bora mandar o link para as amigas. Bora acordar as amigas, colocar o sininho para acordar. Tá bom? Vai ter uma dificuldade de atenção, concentração, desarmonia motora, né? Dificuldade significativa em realizar movimentos finos, além da escrita, né? Movimentos de enfiagem, né? Movimentos de segurar diferentes objetos na mão para fazer, por exemplo, para fazer uma atividade artística, dificuldade para o uso da tesoura, tá? Comprometimento, né, nas capacidades intelectuais, né? Essas crianças também, então, vão ter também uma sonolência, tá? Maior em relação também a outras crianças, tá bom? Então, vamos lá, o chat aqui, vamos dar uma olhadinha. Cleonice, o que fazer quando os pais não aceitam? Eu tenho uma tática, gente, tá? Eu falo assim, bem brincando, assim, pai, então a senhora acha que seu filho não tem dificuldade? Tudo bem, então. Então a gente quero que o senhor autorize a avaliação para a gente fazer aqui do contexto escolar, para a gente descobrir o que é dificuldade e o que é essa preguiça que o senhor está falando. Aí, se for dificuldade, o senhor deixa comigo. Se for a preguiça que o senhor está falando, o senhor resolve na sua casa. Tá, Cleonice? Essa é a minha tática. Tem funcionado. Tá? Então, assim, é nesse sentido que eu falo, que os pais vêm falar, porque ele é preguiçoso, porque isso. Tem várias desculpas, né? Nunca que seja efetivamente uma dificuldade de aprendizagem, né, gente? Então, a gente precisa aí fazer usar algumas táticas. E essa minha tem funcionado, tá, Cleonice? Deixa eu ver.
Vai ser colocado lá no livro. O material que vocês passam, eu imprimo tudo, vira um livro. Ai, que legal. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu trouxe... eu gosto muito da Maria Tereza, gente, tá? E ela diz que a inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças, né? Na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças. E eu sempre digo, o mais fantástico é sermos diferentes. Você já pensou se a gente fosse todo mundo igualzinho, né? Deus é mais, várias regiões, Deus me livre. Não, gente, o prazer de se relacionar com o outro está nessa diferença. Vivermos essa diferença no dia a dia, com respeito, com harmonia, né, gente? Isso é muito importante. E a nossa criança conviver com esse diferente é muito importante. Porque amanhã ela vai estar no mercado de trabalho, ela vai estar num relacionamento, né? Em grupos de amigos, ela precisa aprender que ser diferente é legal, tá? E é a partir do respeito a essas diferenças é que a gente constrói, né, uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade onde a gente não tenha violência pelo outro ser diferente, né? Que esse sujeito cadeirante, por exemplo, não seja agredido porque ele está demorando para subir a rampa, que não é uma rampa adequada da calçada, né? Que o sujeito que tem ali uma paralisia cerebral, que tem uma mobilidade mais lenta, né? Porque ele usa ali a muleta, que ele não seja desrespeitado, que os carros não buzinem no semáforo quando abre ele está passando. Eu vejo isso, a minha vontade é descer do carro, mas eu não desço, né? Então a gente tem que construir um mundo melhor. E é possível, sim, é possível, tá bom? E aí, gente, a neuropsicomotricidade e as necessidades educativas, né? Então, como eu já disse, a neuro vai abranger, né, a questão do aspecto motor, nosso emocional, imagem corporal, linguagem, né, as questões sensoriais, né, perceptivas, considerando a necessidade de melhor compreender o desenvolvimento motor e a contribuição da neuropsicomotricidade no campo escolar, tá, gente? Então, ai, nossa, a minha garganta ficou sequinha. Ai, ai. E aí, então, gente, a neuro, então, ela é muito fundamental na educação inclusiva, né, para o desenvolvimento das nossas crianças com deficiência, transtorno, né? Já que ela vai trabalhar essa questão da estimulação das áreas cognitivas, afetivas, motoras, né, da mente, sociais, né? E que podem, então, estar causando, né, limitações para o processo de aprendizagem das nossas crianças. E aí trabalhar, né, com atividades específicas que vão, então, intervir diretamente nessas áreas e contribuir para o desenvolvimento psicomotor e social dessas crianças. É aqui que eu esbarro naquela questão que eu comentei com vocês, das salas de recurso, muitas vezes fazer um trabalho muito engessado. Dentro de uma PAI, por exemplo, dentro de atividades clínicas, a gente já não tem esse trabalho tão engessado, né? Porque a criança vai lá para fazer intervenções específicas, né? E aí, dentro da escola pública, né? Eu estou falando aqui da minha realidade, tá, gente? Daquilo que eu vivo, daquilo que eu observo, né? Em relação a isso. Então, como seria importante nós também fazermos atividades de neuropsicomotricidade também na sala de recursos, seja educação infantil, fundamental 1 ou médio, tá? Só uma experiência, né? Eu faço um curso aqui pela Secretaria de Educação do Paraná, de educação especial, e nós temos que fazer a aplicabilidade de uma prática. E aí eu peguei uma menina na escola minha, do ensino médio, e apliquei algumas atividades, né, a partir de um livro, tá? A partir de um livro chamado Pense, né? Apliquei. São atividades de psicomotricidade, que vão trabalhar controle inibitório, funções executivas, cognitivas. E ela tem uma impulsividade, gente, nossa senhora. E eu fiz essa implementação com ela. E aí, numa atividade da busca do diamante, que é uma atividade de muita concentração, atenção, que é
um mapeamento, é um caminho de noção espacial, né? Fazer esse planejamento dessa ação desse deslocamento. E aí ela fazia rapidinho, eu falei, não, tem que parar. Então, assim, depois que eu fiz essa implementação com ela, eu ensinei ela a partir dessa implementação, a ela parar, pensar e agir. Aí eu fico para ela toda hora assim, PPA, PPA, né? Não é o PPA da dupla sertaneja não, tá, gente? É PPA, parar, pensar e agir. E nós precisamos trabalhar isso com a criança, que é o controle inibitório, que a gente consegue trabalhar a partir de atividades lúdicas psicomotoras, tá? Então, eu achei muito significativo essa atividade com a aluna. E toda vez eu encontro com ela fala assim, eu estou, Regiane, PPA, PPA. E agora eu vou fazer novamente a implementação, eu vou fazer a segunda etapa do livro com ela. Já fiz a primeira etapa, vou fazer agora a segunda com ela. Né? E assim, e a gente observa que existe uma melhora significativa. Claro, se ela frequentasse uma sala de recurso que fizesse esse trabalho com ela já teria avançado muito tempo. Há muito tempo. Né? Até na educação física, o professor disse que ela já deu uma boa melhora significativa, está menos impulsiva no ato motor dela também, que vinha a bola de vôlei, ela derrubava as outras para pegar a bola. Agora ela já não faz mais isso. Ela está pensando, refletindo sobre a sua ação. E a neuropsicomotricidade tem este poder, né, transformador na vida das pessoas, tá? E aí, quanto mais dinâmicas forem as experiências da criança inclusa, quanto mais possibilidades, se na nossa segunda aula hoje, eu vou trazer só possibilidades de trabalhar com essas crianças, né? Só, tá? Isso, verdade. Só prática, tá, gente? Vamos me aguentar hoje, tá bom? A partir da sua liberdade de sentir e agir através de brincadeiras e jogos, né? Maiores serão as possibilidades de desenvolvimento psicomotor dessa criança. Então, criar essas possibilidades, oferecer para essa criança essa possibilidade de desenvolvimento, né? Vamos lá. Né? Então, o desenvolvimento neuropsicomotor abrange o desenvolvimento funcional de todo o corpo e suas partes. Geralmente, esse desenvolvimento está dividido em vários fatores neuropsicomotores. Lá no curso, né, de neuropsicomotricidade, vocês vão conhecer os fatores neuropsicomotores, como eles funcionam, quais são as características, atividades de estimulação que nós podemos fazer com essas crianças a partir do momento em que elas nascem, tá, gente? Tá bom? Então, quando eu paro, quando eu vou dar uma olhadinha no chat, tá, gente? Fico meio aqui, ó, meio atenta aqui. Fala que da questão burocrática, exatamente, Edila, essa burocracia, né? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, essas atividades, né, para desenvolver os fatores aí psicomotores que a gente precisa estar desenvolvendo com essas crianças para que eles tenham aí uma qualidade de vida também, ter um planejamento bem pensado, interdisciplinar, né, com as áreas aí da neuropsicomotricidade, da pedagogia, da educação física, trabalhar com o professor de educação física, né? E o professor de educação física, eles fazem cada depoimentos incríveis na hora de fazer o fechamento da disciplina de grafo, do quanto foi transformador para eles participar desse momento da grafomotricidade, gente, porque educação física, pensar, é prática, né, de esporte, jogos amplos, enfim, jogos de competição, enfim, todos aqueles jogos, agora tem vários nomes, assim, lá dentro da educação física, né, e não é só isso, né, então a gente precisa também pensar na questão da motricidade fina, da escrita, do sentar, né, do ter controle postural para sentar numa cadeira de uma forma adequada, que eu espero que vocês estejam sentados aí do outro lado, numa cadeira adequada, não estejam assim no sofá, debruçado assim, né? Tá? Até para isso a neuropsicomotricidade contribui. Como sentar para aprender. Tá bom, gente? E aí, outra fala que eu tenho paixão, tá? Outra, tá? Mesmo quando uma criança apresenta alguma limitação, alguma habilidade lhe resta. Não é porque é um sujeito da educação especial, gente, que ele é um sujeito incapaz. Muito pelo contrário, gente. Esse sujeito tem as suas subjetividades, tem as suas capacidades, tá? E a gente não pode
né? A gente não pode considerá-lo um sujeito, um vegetal. Não, gente, ele tem as suas capacidades. Só que dentro das suas capacidades, ele tem as suas limitações. E a gente tem que valorizar aquilo que ele consegue fazer, porque ele consegue fazer alguma coisa. Tá bom, gente? E aí, como saber qual habilidade essa criança tem, tá? Né? Dentro da questão motora, do nosso aluno de educação especial, qual habilidade, qual dificuldade motora ele tem? Como que eu aprendo a observar isso? Fazendo o curso de neuropsicomotricidade, tá? No curso de neuropsicomotricidade, vocês terão uma avaliação, uma disciplina sobre avaliação psicomotora, tá? Nessa disciplina, vocês vão aprender a observar, vão aprender a avaliar, tá? Para criar um protocolo, vão aprender a fazer um relatório, aprender a partir de atividades práticas, depois a fazer a intervenção com esse sujeito, né, dentro daquela sua dificuldade, tá? Então, aprende isso no curso, gente. É incrível isso. E é possível, sim, nós aprendermos. É possível a gente, a partir do nosso olhar, da nossa observação, numa simples brincadeira de pular corda, observar quais são as dificuldades motoras do meu aluno. Ele está lá com 6 anos e ele ainda pula corda com uma certa hipotonia. Alto lá. O que foi deixado de fazer com essa criança que ele pula corda dessa forma? Tá? Então, observando, e aí a gente faz propostas de intervenção. E aí nós temos várias disciplinas que vão ajudar vocês a construírem intervenções específicas para os sujeitos de vocês. Tá bom? E aí, gente, a questão do diagnóstico precoce, né? Então, é muito repetida por aí a frase: cada criança tem seu ritmo. É verdade, mas esse ritmo também tem um tempo, tá? Então, quando tá. Por isso que eu sempre brinco assim com as minhas alunas da educação infantil e da psicomotricidade, os professores de educação infantil de uma forma geral, que elas têm que ter a ampulheta, né? Do desenvolvimento motor colado na sala, lá desde o berçário. Ou a escala de desenvolvimento do Vitor da Fonseca, né? Enfim, também. Está sempre observando. A criança está lá muito, né, aquém em relação aos demais da mesma idade, anota. Gente, o processo de avaliação da educação infantil é vocês anotarem essas observações. Né? A Maria está com 8 meses e ainda senta com apoio. Anota ali. Todas essas anotações, gente, vão ser muito importantes posteriormente para fazer um diagnóstico desse sujeito. Tá? Então, a gente tem que observar os atrasos na questão de sentar, andar, falar, ler e interagir. Tá? Então, todas essas questões tem que nos deixar com um ponto de interrogação para a gente fazer posteriormente uma possível, né, intervenção aí. Tá? Eu vou dar um saltinho aqui, gente, por causa do horário, tá? Porque eu me empolgo um pouquinho, tá? Para falar aqui, ó. Não podemos falar da neuropsicomotricidade na educação inclusiva sem conhecer os tipos de deficiências e transtornos. É preciso saber qual deficiência, transtorno, síndrome a nossa criança tem para que nós, educadores, possamos planejar, organizar, selecionar atividades que vão contribuir com o seu desenvolvimento. Tá, gente? Então, isso é muito importante. A gente saber qual é o laudo da nossa criança, o que nós podemos propor de intervenção para a nossa criança, seja na sala de recursos, seja na aula regular, seja no atendimento terapêutico. Tá, gente? Isso é essencial. E lá no curso, né, de neuropsicomotricidade, vocês também terão uma disciplina aonde a gente vai trabalhar com vocês as deficiências e quais as características de atrasos, né, neuropsicomotores que esses sujeitos se apresentam e possibilidades, né, de intervenção também que a gente pode estar realizando com as nossas crianças, tá? E aí, para a gente encerrar... Não, a Mara falou 9h10 ou 9h20, gente? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que foi 9h20, né? Ah, então temos 10 minutos. Ai, gente, olha só, né? A cabeça. Mas, enfim. Então, olha aqui, gente. Para crianças com dificuldade motora, o trabalho psicomotor deve acontecer de acordo com o diagnóstico individual e atender à especificidade do caso,
para possibilitar o melhor desenvolvimento possível, pois o desenvolvimento psicomotor estimula o desenvolvimento global, tendo em vista que pode funcionar como ferramenta psicopedagógica, pois possibilita a criança utilizar-se do seu corpo para explorar, manipular, sentir, perceber, criar, brincar, relacionar, imaginar, planejar, pensar, tornando-se um facilitador e motivador para aprender. Tá? Então, olha quantas questões importantes que o desenvolvimento psicomotor estimula no nosso sujeito. Tá? E o quanto essas atividades com essas crianças nos dão aí diferentes possibilidades de trabalhar com elas, que são possibilidades lúdicas, tá, gente? Que nós podemos trabalhar aqui, tá? E aí, vou voltar aqui porque eu pulei, porque eu comi barriga do horário, tá? Essa questão da intervenção precoce, tá? A intervenção precoce, gente, ela vai acontecer com os sujeitos da educação especial que já nascem ali, né, com um laudo, como por exemplo, síndrome de Down, PC. Aí a gente vai fazer essa estimulação precoce para que essa criança se desenvolva, né, no mesmo nível que outras crianças da sua idade, tá? Aí a estimulação, que é um processo natural, tá? A gente faz com as crianças típicas, tá? Então, por exemplo, eu sempre falo assim, né? Se dá assim gêmeos. Gêmeos, aparentemente típicos, saudáveis, né? Eu coloco uma dessas crianças num quarto escuro. Tipo Casper Hauser, né? Num quarto escuro, só levo alimento, não converso, não interajo, não tem luz, eu coloco a comida lá. E o outro bebê do casal de gêmeos, eu deixo ele nas interações sociais, né? Convivendo no ambiente social. Esses dois sujeitos, eles serão iguais no seu desenvolvimento, gente? Tá? Não. Não, porque o que está no quarto escuro, ele não vai ter estimulação. Tá, gente? Então, a estimulação, ela também é necessária nos sujeitos, né, saudáveis, típicos, tá bom? Mas não a superestimulação, tá? Então, a estimulação para o caminho, para pegar os brinquedos, né? Com 2, 3 meses, a criança já começa a pegar brinquedos, deixa cair, né? A gente ajunta, dá de volta, ela deixa cair. Ela não está derrubando esse brinquedo porque ela acha engraçado, é porque ela não está conseguindo segurar ainda. Ela não tem força aqui nas mãos, no arco da mão, a tonicidade dos dedos, para segurar muito tempo esse brinquedo. Tá? Até porque ela está deitada segurando o brinquedo assim. Tá? Então, cansa, então por isso que cai. Então, sempre a gente tem que ajuntar e devolver para a criança. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com essa questão da estimulação. E no curso também nós temos uma disciplina que vai tratar especificamente sobre o trabalho de estimulação com as crianças, tá bom? Pessoal comentando. É uma pena que nas escolas não existe uma rejeição. André, ainda existe, né? Lá das características que a gente comentou lá dos transtornos psicomotores. Estou como diretora em uma creche municipal. Coração da Bahia, muito grata. Taran. Isso, bora fazer o curso, gente. Mas está atento a tudo. Tudo que pergunta, ele responde tudo certinho. Tem 10 anos as brincadeiras dele de criança. Não sei se... entendi, Cleonice. Exatamente, Sandra. Observação e escuta são significativas, né, para os nossos alunos. Ai, Pamela, essas vivências são muito importantes na escola, gente. Quando a gente tem oportunidade de fazer o que a Pamela comentou aqui, gincanas, né? Quando eu organizava, né? Porque eu organizava gincanas na escola, eu tinha uma sala sensorial, né? E junto nessa sala sensorial também, cadeira de roda, muleta, né? Para que essas crianças se colocassem no lugar do outro, desenvolver a empatia, né? Legal, tô dando uma olhada aqui no chat. Então, tá, gente. Então, essa questão sobre a estimulação também, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? E não fazer essa super estimulação nas crianças típicas, tá? E também, gente, o sujeito de educação especial, ele vai ser atendido pela equipe multidisciplinar.
Nessa equipe multidisciplinar, nós vamos ter fisioterapeutas, psicólogos, o médico, né, o neuropediatra, ou às vezes o psiquiatra, ou os dois, né? Fono, terapeutas ocupacionais, né? E nós vamos ter ali o psicomotricista, o neuropsicomotricista, o psicopedagogo também, neuropsicopedagogos, né? Muitas clínicas já têm o educador físico específico para trabalhar as atividades, né, com essas crianças também, tá? Então, essa equipe profissional, ela contribui muito aí com o desenvolvimento das nossas crianças, né, atípicas, né? Então, que o atendimento, né, seja feito em conjunto. Essa equipe é importante, ela faz sempre estar dialogando, né, em relação às atividades propostas para essa criança. Por isso que quando a nossa criança da sala de recurso, ela faz alguma terapia além escola, a gente gosta de estar sempre sabendo como que está sendo, né, essa atividade terapêutica fora da escola, se está sendo importante, como ele está saindo, a questão do que está sendo desenvolvido para essa criança ter uma melhora no processo de aprendizagem. Esses diálogos são muito importantes e necessários, tá? Aqui voltamos ao outro slide, né? E aí, gente, para a gente encerrar aqui, eu trouxe 2 frases para a gente refletir, tá? Quem quiser ir colocando no chat o que pensa sobre isso também, fique à vontade, tá? Isso, Daniela, tem sim um papel muito claro no desenvolvimento, né? Só não enxerga quem não quer. E eu vou falar para vocês, pessoal, eu tenho tido algumas decepções a nível de universidade em relação à psicomotricidade, à neuropsicomotricidade, assim, que eu vou falar para vocês, foi uma palavra forte, assim, decepcionante, né? Mas, enfim, é uma conversa bem longa essa questão, mas quando a gente enxerga e a gente consegue perceber, como a Daniela diz ali, né, a neuropsicomotricidade tem um papel claro e específico na evolução das nossas crianças, nosso no passado ainda temos, né? A gente conseguir ver isso, gente, já é metade do caminho andado. Porque quando eu tenho essa percepção, eu vou fazer um trabalho significativo com os meus alunos. Tá, gente? Então a gente precisa. Então vamos lá. Eu gosto muito dessa frase do Jung, né? Que ele diz: conheça todas as teorias, né? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando a gente toca no sujeito da educação especial, a gente tem que tocar nele com o objetivo de transformar, né, de oferecer a esse sujeito uma possibilidade de uma vida com qualidade, né, uma vida onde ele vai desenvolver a autonomia dele, tá? E a outra que eu adoro, né, é essa. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Por que que isso acontece, gente? É só para a gente parar para pensar por quê. Eu esqueci que eu brinquei, que eu me diverti, que eu tomei banho de chuva quando a rua aqui da casa da minha mãe ainda era de barro. Tomava banho de chuva, deitava na valeta, falava que era o mar, né? Olha a imaginação que a gente tinha, né? Que a gente brincava na rua, eu falo sempre assim, que a psicomotricidade relacional a gente já praticava na nossa infância. A gente brincava na rua, a gente brigava com as crianças, a gente brigava entre nós, a gente fazia as pazes, aí a gente brigava de novo, a gente brincava, se divertia, dava risada. Cadê essa criança nesse adulto hoje? Cadê? A gente precisa resgatar essa criança nesse adulto. E esse adulto, muitas vezes, trabalha aí com você. Trabalha. Mas ele esqueceu que um dia ele foi criança. Ele esqueceu que um dia ele estava cansado para ir para a escola. Ele esqueceu que o dia X ele não comeu para ir para a escola e foi com fome. E aí teve comportamentos inadequados. Né? Eu fico estressadíssima com fome. Gente, não me deixe com fome nunca. Tá? Então, imagina a criança que não sabe lidar com a fome. Né? Então é isso. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!